Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Dr. Renato Rouken Bonafé, Saúde Pública. Ele vai vir falar aqui de muitas situações envolvendo o tabagismo, a atenção primária da saúde, entre várias situações que nessa entrevista nós vamos estar falando sobre isso. Dr. Renato, seja bem-vindo ao programa Fala Doctor. É um prazer nós estarmos aqui falando sobre uma atenção pública para todos saberem o que se tem, né, num todo e não específico, mas que a gente vai falar um pouco de cada para que todo mundo saiba, né, sobre isso. Seja bem-vindo, o senhor é o doctor. Muito obrigado, Douglas, pela oportunidade. A gente trouxe esse tema pensando na saúde pública de uma forma geral e para trazer informações para as pessoas, trazer informações para vocês que estão aí em casa e que são fumantes, que possam acessar serviços que são gratuitos, com tratamento gratuito, com medicamentos na rede pública para abandonar esse vício, né, que é o cigarro. E por que falar desse tema hoje, né? O tabagismo é uma doença, né, um grave problema de saúde pública, tendo em vista que mais de 400 pessoas morrem por dia em virtude do tabaco, né? Então é um prejuízo imenso para o país, para a saúde pública de uma forma geral, porque muito embora se tenha estratégias de taxação do tabaco, em que o governo federal consegue arrecadar uma parcela em impostos para tentar diminuir o uso, ele chega, em média, segundo dados do INCA, a atingir uma cobertura, uma arrecadação de mais ou menos 12 milhões. E o que se sabe de gasto para esses problemas que o governo tem em contrapartida passa mais de 120 milhões. Então, a gente tem um desequilíbrio financeiro. Então, por isso a importância, já começa aqui o problema de saúde pública, por isso a importância. Se tem mais prejuízo do que benefício. E o cigarro, ele é algo que atrapalha a vida das pessoas porque é uma dependência química. Então, inicialmente, a gente trabalha, e aqui o título do tema é abordagem e tratamento do fumante, a gente não vai estar focando na doença, a gente vai estar focando no indivíduo que pratica o hábito de fumar. Então, a gente vai estar olhando a Dona Maria, o seu João, o seu José, como um todo. Nós da Medicina de Família e Comunidade, trabalhamos dessa forma, a gente acompanha as pessoas desde a infância até a terceira idade. Então a gente vai olhar o indivíduo como um todo, não focando na doença, porque o hábito de fumar está muito ligado a condicionamentos, né? O tabagista, ele muitas vezes fuma, ele sabe que é prejudicial à sua saúde, ele sabe que o cigarro está associado ao surgimento de câncer, há maior chance de doença cardiovascular, há problemas de câncer de uma forma geral, de mama, intestino, boca, esôfago, estômago, enfim, posso listar uma lista imensa de problemas de saúde, aumento da pressão arterial, doenças cardiovasculares de uma forma geral, né? Problemas pulmonares, enfisema pulmonar é a principal causa direta, né? Problemas respiratórios nas crianças, né? Porque existe o fumo passivo, né? Então a criança fica exposta àquela fumaça e invariavelmente vai piorar alguma doença de base. Então, em virtude disso, ele sabe que esse problema é grave e ele não consegue abandonar o vício, ele não consegue abandonar o cigarro. Por quê? O fumante, ele precisa se encarar inicialmente como um dependente químico que ele é, né? Ele tem a dependência a uma substância chamada nicotina, que está presente no cigarro e que causa esse vício. E quando os níveis de nicotina reduzem-se no sangue, o fumante invariavelmente começa a ter sinais e sintomas de que ele precisa de um cigarro muito rapidamente. E se observa com sintomas como irritabilidade, agitação, ele fica inquieto, ele fica ansioso, ele briga com qualquer pessoa, né? A partir do momento em que ele encontra o cigarro e que ele dá a primeira tragueada, cerca de 10 segundos, 15 segundos, a nicotina já atinge o sistema nervoso central e já traz aquela sensação de bem-estar, de calmaria, de prazer, porque existe uma liberação de uma substância chamada dopamina, que faz esse mecanismo de recompensa. E a pessoa fica mais calma,
fica mais tranquila, fica mais controlada, certo? À medida que a pessoa vai fumando, ela precisa cada vez mais de nicotina para atingir os mesmos efeitos. Então aí a gente tem um sinal claro de que ela está ficando tolerante. Então ela vai precisar de mais cigarro para atingir o mesmo efeito que ela tinha no início, né? Então ela começa a ficar dependente daquela substância. E quando ela não usa, ela começa a ter esses sintomas da abstinência, que são esses que eu citei anteriormente, que é ansiedade, irritabilidade, insônia, enfim, uma gama de sintomas que quem fuma conhece muito bem. É aquela necessidade, aquela fissura por aquela substância, enquanto ela não chega até você, você fica tenso e irritado o tempo todo, né? Em virtude disso, a gente precisa pensar estratégias para esse tratamento, né? Então a gente consegue observar esses condicionamentos, consegue avaliar o paciente não só na dependência química, mas também evolui com a observação do que está relacionado a esse cigarro na vida da pessoa. Então a gente vai para o campo dos condicionamentos. A pessoa acaba associando o hábito de fumar com momentos da vida dela, né? Então muitas vezes é o cigarro que vem acompanhado do café depois do almoço, é o cigarro que está ligado ao chimarrão pela manhã, é o cigarro que está ligado no final do dia, quando acabou o jantar, né, antes de lavar a louça ou varrer a casa, enfim, fazer alguma atividade da casa. Então, esses condicionamentos a gente chama de dependência psicológica. O tratamento medicamentoso, que depois eu vou abordar aqui, ele não trata. E aí, por isso, a importância da participação nas chamadas sessões estruturadas, que também eu vou trazer depois aqui, que faz parte do protocolo clínico das diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, que é bem estruturado e que a gente faz uma espécie de psicoterapia. A gente vai trabalhar a dependência psicológica ao cigarro, certo? E o terceiro pilar aqui da dependência é a dependência psicológica, em que o cigarro ele funciona como um falso amigo para as pessoas. Ele é aquele que está do seu lado nos momentos em que você mais precisa. E eu chamo de falso amigo porque ele está ali prejudicando a sua saúde e você acha que ele vai te acalmar, e realmente ele vai te acalmar, mas ele tem um preço, né? E não só financeiro. Imagina você calcular o quanto que você gasta por mês com cigarro, né? E num ano, quanto você economizaria? Dependendo do cigarro, tem cigarros que são mais baratos, tem cigarros que são mais caros, o quanto de conta se paga, o quanto de coisa você deixa de fazer para você em virtude do custo com o cigarro. E muitas vezes você deixa de comprar coisas básicas, alimentos, muitas vezes, dependendo da situação financeira ou status social, e para comprar uma carteira de cigarro, porque é um vício. Então a pessoa deixa de comprar coisas para dentro de casa para comprar o cigarro. Então ele é um acalento momentâneo em virtude daquela liberação daquela substância, e ele traz essa sensação de bem-estar, de prazer, de calmaria, e é a bengala nos momentos de maior necessidade. A perda de um ente querido, problemas financeiros, problemas no trabalho, enfim. As pessoas acabam descontando isso no cigarro, porque ele vai estar ali. Ele vai estar no momento que você mais precisa, né? E isso também, nas sessões estruturadas, é trabalhado para quê? Para que a gente prepare esse fumante para lidar com essas situações. Dependência. Uma dependência química, uma dependência de hábito, uma dependência do dia a dia, e outra que vai passando para outras pessoas. Quando se fala em cigarro, a pergunta é: charuto, paeiro, cigarro, esse agora o novinho, cigarro eletrônico, tudo do mesmo, vamos dizer assim, o que tem dentro é o fator principal, né? Que é a nicotina. Ou tem alguma diferença? Então, Douglas, é dose maior, dose menor? Tem algumas diferenças, mas é como trocar 6 por meia dúzia. Porque o cigarro, o charuto, o palheiro, então o palheiro é até pior quando a gente vai fazer o cálculo da carga tabágica para o fumante, quando a gente faz a entrevista, a consulta médica pré-início de tratamento, a gente aplica um teste chamado teste de Firestone. A gente pontua o paciente de 0 a 10, tendo uma pontuação de 5 ou mais, ele já vai ter uma dependência elevada, de 6 para cima ele já vai ter uma dependência elevada. A gente já sabe que esse paciente vai ter mais dificuldade de abandonar o tabaco.
Quando a gente trata de palheiro, principalmente, que é o que o pessoal utiliza mais aqui na região, a gente tem que multiplicar por 5. Então, um palheiro equivale a 5 cigarros, certo? Então, a carga tabágica fica muito alta, né? Dentre essas substâncias, o palheiro, o charuto, o cachimbo, né? Depois eu vou falar um pouco mais a parte do cigarro eletrônico, eles não têm um filtro. Então, as substâncias que estão ali, além da nicotina, a gente tem substâncias cancerígenas bem importantes. O alcatrão é a principal delas, a que está mais relacionada ao surgimento de cânceres, de neoplasias, de uma forma geral, né? Além disso, tem ali o monóxido de carbono, que é aquela fumacinha preta que vocês observam saindo dos cigarros, né? E isso faz com que essa fumaça ela tem uma capacidade de se ligar ao sangue, nas células vermelhas, e essa ligação ela não se desfaz, ela só se desfaz quando a célula é metabolizada, ela é limpada do seu sangue. Isso acontece a cada 3 meses em média. Então você imagina essa substância ligada à sua célula por 3 meses e no lugar dela estaria o oxigênio. Consequentemente, o oxigênio não se liga nesse espacinho porque tem ali o monóxido de carbono, que é a parte preta daquela fumaça, que está ligada na célula e não vai oxigenar direito os órgãos das pessoas. E o que acontece? Acontece o aumento do risco de desenvolver infarto, o aumento do risco de desenvolver AVC, o envelhecimento precoce não só dos órgãos, como também da pele. Então, as mulheres que se preocupam muito com a pele vai ficar mais enrugada, ela vai ter um envelhecimento mais precoce, o cabelo vai cair, a unha vai ficar mais quebradiça, né? O cheiro das coisas, o olfato desse fumante, ele é prejudicado, então o paciente que fuma, ele quase não sente o cheiro adequado dos alimentos, de perfumes, né? Ele se adapta até ao cheiro do próprio cigarro. Então, um dos principais sintomas assim que os pacientes trazem como benéficos no tratamento é o voltar a sentir o cheiro adequado das coisas, é o voltar a sentir o gosto adequado das coisas, porque o cigarro afeta isso também. Tá? Então, essa substância, o monóxido de carbono, tem essa capacidade de prejudicar o corpo das pessoas em virtude de não permitir que o oxigênio chegue onde ele deva chegar, certo? Então, vai muito além da nicotina. O cigarro tem mais de 7.000 substâncias. A gente poderia tranquilamente falar muitas horas sobre ele, mas as principais são essas 3. Muito bem. Não saem daí. Daqui a pouquinho nós voltamos para o segundo bloco. Até breve. Voltamos com o Dr. Renato, falando sobre tabagismo, saúde pública. Falou já muito no primeiro bloco. E quem não assistiu, volta lá, tá? E se perdeu alguma coisa, volta lá, porque é super importante. Bem, então, vários tipos, né, de cigarros. Todos levam à morte, vamos falar assim. Mas tem um que agora está na moda. O cigarro eletrônico, né, famoso, tem gerações de cigarro eletrônico. Segundo os últimos documentos que a gente tem de evidência do INCA, está na 4ª geração atualmente os cigarros eletrônicos, né? Então, são substâncias assim que não se tem uma legislação ainda muito correta para fiscalizar. Então, imaginem que ali pode se ter de tudo, né? Então, a gente não sabe direito o que tem.
Inicialmente, o cigarro eletrônico veio com uma promessa de ajudar o fumante a largar o cigarro, né? E a gente tem evidência hoje e sabe que não se confirmou isso que se esperava, e muito pelo contrário, trouxe prejuízo à saúde das pessoas. Por quê? Tem cigarro eletrônico que vai ter nicotina, tem outros que não vão ter, né? No entanto, ali tem outras substâncias e ele tem um mecanismo diferente que pode trazer prejuízos graves à saúde das pessoas e danos pulmonares irreparáveis, como, por exemplo, o enfisema pulmonar e a bronquite crônica, que é conhecido popularmente como DPOC, tá? Essa fumaça inalada ali, ela tem uma alta temperatura porque ele tem um funcionamento diferente, né? E não se tem uma proteção adequada para essa alta temperatura atingir os pulmões. Então pode aí trazer o enfisema, certo? Além disso, ele traz a promessa de que através de uma pilha ele poderia simular a chama do cigarro, né, por causa da luzinha que ele acende. No entanto, isso não se provou como algo sendo um reforço negativo, muito pelo contrário, ele traz como um reforço positivo, porque as pessoas não abandonam o hábito, né, elas trocam 6 por meia dúzia, e uma substância, né, que não se sabe ao certo como que vai evoluir na saúde das pessoas de uma forma geral. Então daqui a uns anos a gente vai ter noção do impacto que o cigarro eletrônico pode trazer na saúde das pessoas. E temos que falar também em relação, né, o cigarro com o álcool. O cigarro com álcool, os dois são uma dependência química, né? Então, esse é um condicionamento, Douglas, que as pessoas, está muito associado. Muitas vezes as pessoas saem para beber e num copo a gente tem o álcool, né? Pode ser cerveja, vinho, caipirinha, e na outra o cigarro. Então, é algo que lembra, né? O álcool também tem tratamento, é um outro tema à parte, né? Mas que às vezes eu já tive experiências que é muito mais tranquilo você trabalhar com o paciente alcoolista para abandono do álcool, e o cigarro é bem mais difícil, é bem mais complexo. Isso é por causa das substâncias que tem nele que deixam dependente disso? Por causa das substâncias, mas principalmente pelos condicionamentos. Então, um paciente que fuma, ele não tem tantas alterações comportamentais quanto um paciente que é alcoolista e que bebe muito. O paciente alcoolista que bebe muito, ele perde a noção de sentido, né? Ele passa por situações assim que trazem mais vergonha social para ele. Então, ele encara isso mais como um problema, e ele tende a largar o álcool de uma forma mais facilitada. Claro que existe ajuda medicamentosa. Claro. O tabagista não. É algo que ele não perde o controle, ele acredita estar controlando aquela substância que está entre os dedos deles, mas na verdade aquela substância traz o controle em cima dele. Então ele não altera tanto o comportamento no uso da substância, ele altera o comportamento na falta do uso da substância. O álcool é o inverso. Sim. Todas as campanhas, as propagandas contra o cigarro, vejo que ela não tá tendo efeito, e sim está havendo uma maior venda do cigarro em todo o mundo. Isso é um problema muito grave, porque a gente lida a todo momento com interesses. Então, quando a gente fala em cigarro, a gente tem indústrias que se alimentam disso, e às vezes, se você vai parar para olhar para o interior, a gente tem famílias, né, que vivem da venda do fumo. Então, ele é um problema que vai além da saúde, ele é um problema que também é econômico. Então, é necessário que não só profissionais da saúde se mobilizem para trabalhar em cima do problema tabaco, do problema fumante, mas sim que a gente precisa articular políticas públicas para que a gente consiga oferecer suporte para essas famílias que dependem da venda do fumo, né? Para essas empresas que hoje vivem disso, né? Porque enquanto a gente trabalhar em cima do fumante com relação ao tratamento clínico, a gente vai conseguir fazer com que o fumante abandone o tabaco, mas começam-se a surgir coisas alternativas para se manter no mercado essas substâncias, como por exemplo o cigarro eletrônico, né, que vem com uma proposta de abandono ao tabaco, mas que traz um outro problema e que afeta
as populações mais jovens, porque ele traz ali coisas mais atrativas, como, por exemplo, gostos diferentes, gosto de menta, gosto de hortelã, é algo saborizado, é algo estiloso, não faz fumaça, não vai ter aquele cheiro desagradável. E aí a gente realmente está trocando 6 por meia dúzia. Né? Então é algo que vai além da saúde. A gente vai precisar de ajuda da parte econômica, né, da parte social, para olhar esse problema muito mais além. Ali falaste, né, do produtor de fumo, né, da própria planta, e também como uma lavoura, toda planta ela necessita de veneno para matar as pragas. E falando nesse veneno, né, na folha do fumo vem junto. É o pacote? É o pacote. Como eu disse anteriormente, Douglas, o cigarro tem mais de 7.000 substâncias tóxicas, né? Então, esses produtos que são utilizados na agricultura, né, para fazer a planta sobreviver e virar o fumo, eles invariavelmente vão estar ali para serem ingeridas quando o fumante for acender o cigarro e fazer a tragueada. Né? E a gente não sabe como, existem regulamentações para fazer esse controle da produção, mas da prática a gente não sabe se isso realmente é cumprido. Então muitas vezes o produtor rural ele vai fazer o máximo dentro do possível, mas pode escapar alguma substância ali que foi utilizada, né, para manter aquela planta viva e que vai ser ingerida pelo fumante durante o hábito de fumar. Sim. Só por curiosidade, a origem do fumo. Um cidadão pegou uma palha, essa planta, fechou e viu que era bom. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Na verdade, o cigarro, não vou saber te passar assim, a história do fumo, só por curiosidade como mesmo. Surgiu, por que as pessoas começaram a fumar, né? Mas foi algo que gerou dependência a partir do uso da nicotina, né? E desde então as pessoas usam ele como uma bengala. Usam ele para se afastar dos problemas, usam ele para poder esquecer dos problemas da vida, financeiros, familiares, né? Tipo uma folha de coca assim, que quando está subindo, mordeu ali, sentiu melhor para subir a montanha. É só por curiosidade mesmo, mas é importante a gente saber disso também. Porque hoje, né, ela se tornou um produto. Se tornou um produto em grande escala e que infelizmente está trazendo algo nocivo para a população. E que, infelizmente, eu digo, ela está cada vez maior. É impressionante. Olha, tem povos aí, tem países que o consumo é alarmante. Se não me engano, é a China. Isso, e assim, esse consumo alarmante é o que nos preocupa. E, claro, o Brasil é um dos membros da Convenção Quadro e atingiu metas. Ele ficou em segundo lugar em atingir metas de combate ao fumo, justamente indo além do tratamento clínico. Indo para taxações e impostos, né, para que não se venda tanto, articulando informações em saúde, campanhas de combate ao fumo. Então, o país investe muito dinheiro nessas ações, né? Entrando aqui mais na parte de tratamento, agora tratamento clínico, como você aí fumante que está em casa, como você vai encarar isso e onde é que você procura ajuda? Então, em Santa Maria a gente tem uma rede de atenção à saúde que oferece hoje, algumas unidades de saúde já oferecem o tratamento ali mesmo, existem profissionais capacitados que vão poder ajudar vocês. Caso a unidade de saúde não tenha suporte, não tenha grupos de combate ao tabagismo, ou não tenha algum profissional que esteja capacitado para atender você, eles fazem o referenciamento para um serviço de atenção especializada da própria prefeitura que vai receber vocês, vai fazer a inscrição e vai vincular vocês ao chamado grupo de combate ao tabagismo. Nesse grupo, a gente vai para sessões, são encontros semanais inicialmente, Douglas, e depois passam a ser quinzenais e depois passam a ser mensais, certo? São encontros de mais ou menos 1h30 em que a gente trabalha tudo isso com manuais do Ministério da Saúde, certo? É como se fosse um mini curso mesmo pro fumante, tá? Para ele poder entender o porquê ele fuma e como isso afeta a sua saúde. Esse é o tema da primeira sessão. A segunda sessão, normalmente, a gente trabalha os primeiros dias sem fumar, a gente vai trabalhar a síndrome da abstinência, explicar sinais e sintomas que são comuns, certo?
O terceiro é mantendo-se longe do hábito de fumar, então que a gente vai conversar com o fumante para explicar a respeito dos obstáculos que ele vai encontrar no caminho dele, as dificuldades de como contornar isso. E na quarta e última sessão seriam os benefícios obtidos após parar de fumar. Então o grupo ele funciona muito além do profissional de saúde, ele funciona num apoio entre os próprios participantes, porque a gente tem de 6 a 9% a chance de um fumante abandonar o hábito de fumar sozinho, contra mais de 30% de fumantes que participam de grupos. Então a importância da autoajuda no grupo entre os próprios usuários é fundamental, certo? E além disso, nesses grupos, além das sessões do mini curso, a gente trabalha com as medicações. Então a gente faz uma avaliação clínica, né? Verifica se não tem nenhuma contraindicação, utilizamos comprimidos, utilizamos o adesivo de reposição de nicotina, algumas vezes a gente tem a goma de mascar, o chiclete, a bala, a pastilha. Então depende muito também da oferta. Esse tratamento, gente, é gratuito, o sistema público oferece para vocês. Se vocês fossem comprar fora, seria de alto custo, tá? E tá aí para ser utilizado e não tem por que não tentar, né? Exato, é isso mesmo. Situação de, por exemplo assim, contar de experiência, né? Então, claro, muitas vezes se começa dentro de casa, porque o pai fuma, a mãe fuma, ou então começa a sair, aí já tem o álcool, o álcool faz muda o comportamento normalmente é pré-adolescente, né, que acontece isso. E daí já tem o fumo do lado, então tudo uma combinação. Começou, dali a pouquinho, de novo, e assim vai. Estratégias governamentais em relação a isso nas escolas? Então, se tem programas, e o INCA encabeça muito isso, né, de incentivar o programa saúde da escola a trabalhar o hábito, o tabaco, né, o uso do tabaco pelos pais. Então, no programa saúde da escola, só para vocês terem uma noção, são temas pré-definidos em que as equipes de saúde trabalham junto com a equipe de educação com temas em saúde pública, né, dos mais variados. E o tabagismo é um deles, né? Então, a gente traz essas informações, né, dentro da escola, para quê? Para mostrar os riscos, né, do uso desse cigarro dentro de casa pelos pais, e a gente começa a fazer um trabalho de psicoterapia mesmo com esses adolescentes, com essas crianças, para quê? Para entender que aquilo é um vício, que é um problema, né? Então já começa desde cedo esse trabalho, para que essas crianças levem essa informação para dentro de casa e elas sejam motivadoras para esses pais abandonarem o uso do cigarro, né? E a partir disso a gente precisa ter uma retaguarda para dar assistência também. E se esses pais, e aí por isso que a gente tem esse serviço, né, no município que dá cobertura para a gente poder também dar suporte para esses pais que vão nos buscar para abandonar o uso do cigarro, do cachimbo, enfim, do uso do tabaco de uma forma geral. Maravilha. A gente está chegando no final, sim, claro, né? Acredito que você já sabe que são uns 30 minutinhos ali, né? Mas o nosso convidado vai deixar uma mensagem para vocês. Então, gente, principalmente tabagista, ou quem não fuma e que convive com o fumante, o cigarro, ou você vai abandonar por bem, ou você vai abandonar por mal. Ou uma condição médica vai obrigar você a abandonar ele, ou você abandona antes de ele lhe causar muito mal. Então, existe tratamento, o tratamento é gratuito, procure uma unidade de saúde mais próxima da sua residência, procure ajuda, porque sempre há tempo para parar. Pensem na saúde de vocês, nas consequências que o uso do tabaco vai trazer para a saúde de vocês, mas principalmente para quem está do lado de vocês. Acreditem, as pessoas que estão junto com vocês, elas fumam junto com vocês. Gratidão. Obrigado. Renato, gratidão por tu estar aqui, colaborando e muito, e fazendo com que vocês entendam que nós estamos aqui para estender a mão para vocês e fazer com que vocês mudem. A mudança vem do eu. O eu. Então, se tu é tabagista, é tu mesmo que vai ter que ter essa força de vontade de mudar. E outra, até digo, por experiência própria,
Meu pai fumava, 40 anos parou. O ambiente da casa mudou. E outra, quando tu falou ali, né, do sentir, o cheiro nosso mudou. A gente começou a sentir o perfume da casa, o perfume das frutas. Então, pense, pare, viva mais. E outra, pare também para deixar os outros viverem. Hoje, grande parte das pessoas que eu sei, que eu conheço, não querem um fumante do lado. Isso não é por discriminação, é por cuidado mesmo. É fazer com que o fumante pare e viva mais. A vida é tão boa de se viver. Então aproveite. E quero agradecer, né, de vocês estarem nos assistindo e também vejo que vocês estão colaborando. E aqui a minha gratidão. Grande abraço.